Nesta videoaula eu estarei fazendo com vocês esta base para tapete oval. É uma base bem simples. A partir desta base você pode estar fazendo qualquer tapete. Então você usa essa base e depois você usa o bico de sua preferência e faz a adaptação conforme seus pontos. Então eu vou estar utilizando na videoaula o fio número 10 e a agulha 5. A indicação aqui da agulha é de 5 a 5,5, agulha de crochê. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer. No fio 10, então você pode estar fazendo com qualquer espessura de fio. Pode ser o 6, pode ser o 8, pode ser linha. Vai ser a mesma sequência que eu vou fazer neste fio aqui no fio 10, você pode estar fazendo em qualquer fio e adaptando aí os seus pontos. Pra gente fazer essa base, eu vou precisar aqui da fita métrica, porque eu vou fazer da seguinte forma. Eu preciso de um tapete, por exemplo, 50 por 70. Então, eu vou fazer esse 70 menos o 50, que vai ser 20 centímetros. Então, eu terei que começar o meu tapete com um cordão de 20 centímetros. Aqui, independente da quantidade de correntinha, se for par ou número ímpar, pode ser aqui, ó, com 20 centímetros. Porque é assim, ó, eu terei o meu tapete de 50 centímetros, né? Vou marcar aqui com a agulha onde eu tenho 20 centímetros. Ele vai crescer aqui, então, os 50 centímetros, 25 aqui deste lado e 25 desse, conforme eu vou trabalhando. Então, automaticamente, aqui no comprimento, ele também vai crescer aqui os 25 e ali os 25, que vai ser os 50 centímetros que eu preciso aqui na largura. Então, o que vai nos ajudar aqui, nos auxiliar, vai ser aqui esse início aqui, que são as correntinhas. Se você precisa, por exemplo, de um tapete, quero fazer 50 por 80, então eu vou fazer 80 menos os 50 centímetros, que vai dar os 30 centímetros. Ele vai crescer ali 25 e 25, que vai ser os 50. Então, os 50 mais esse 30 centímetros aqui do início, vai dar a minha medida aí de 80 centímetros. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar. Então, eu vou começar aqui a minha base fazendo um cordão de correntinhas. Não precisa você contar as correntinhas, a não ser que seja um tapete que você precisa aí de contar pontos, se você for fazer com bloquinhos ou algum trabalhado no tapete. Mas se for só uma base simples, só em ponto alto, você não precisa contar a quantidade de correntinhas, pode ser par ou ímpar. Então, eu vou fazer aqui o cordão de correntinhas até eu ficar com 20 centímetros. Eu estou trabalhando no fio 10. Então, aqui essa peça vai crescer bem rápido, porque ele é um fio bem grosso. Então, ele rende bastante aqui no tamanho aqui do tapete. Ó, eu vou fazendo até eu chegar ali no 20 centímetros. Aqui, ó, eu fiz então meu cordão. Eu fiz aqui 28 correntinhas, mas você não precisa contar, conforme eu falei ali, você só vai medir aqui o tamanho que você precisa para fazer o tapete, que é 20 centímetros. Então, se o meu tapete for 50 por 70, eu vou fazendo aqui até ele chegar nos 50, que ele vai chegar com 70 ali no comprimento. Então, eu fiz aqui o meu cordão de 20 centímetros. Agora, eu vou subir as 3 correntinhas para iniciar aqui a fazer os pontos altos. Aqui nesse ponto é onde eu vou voltar. Então, eu vou fazer as 3 correntinhas e volto aqui nessa quarta e faço um ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto para cada correntinha. Então, aqui eu vou fazendo ponto alto, sempre que, ó, na correntinha eu faço um ponto alto. Em todos os pontinhos aqui, ó, em todas as correntinhas, eu faço um ponto alto.
ficando assim, ó. Então, eu faço até completar aqui todas as correntinhas. Agora aqui, ó, quando eu chego nessa última correntinha, é onde eu farei aqui a minha curvinha. Então, eu vou trabalhar mais pontos ali. Aqui, ó, nessa última, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Mas se o seu ponto é muito solto, aqui você pode estar trabalhando apenas 6 pontos altos. Então, aqui, ó, nesse mesmo ponto, eu vou fazer os 7 pontos altos. Fiz o primeiro, vou no mesmo espacinho e vou trabalhando aqui até completar os 7 pontos altos. Aqui eu já vou fazendo a curvinha. Já trabalhei aqui 4 pontos no mesmo espaço. 5, 6 e 7. Ali eu já vou escondendo aquele fiozinho. Então, aqui na curva ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou novamente aqui, ó, em direção de cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou escondendo este fio. Então, eu pego nessa direção aqui, ó, desse ponto alto e faço um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. E eu vou fazendo assim, aqui por todos os pontos, até chegar lá na outra curva que eu tenho que completar para ficar desta forma aqui. Aqui, então, eu vou chegar ali, ó, na curvinha. Aqui eu tenho 7 pontos, aqui eu também tenho que ficar com 7 pontos. Então, aqui eu vou fazer da seguinte forma. Aqui, ó, tem as correntinhas que eu iniciei e mais esse ponto ali. Nesta mesma direção, eu vou fazer aqui mais 5 pontos altos, para ficar com esses 7, porque eu já tenho essas correntinhas e esse ponto que eu iniciei. Então, nessa direção aqui desse ponto, nesse mesmo espaço, eu faço aqui dentro 5 pontos altos. Depois que eu fiz os 5 pontos altos, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, finalizo aqui com ponto baixíssimo. Puxo bem o fio, para ajustar bem ali os pontos. Agora aqui, ó, tem então os 7 pontos altos. Aqui, então, eu tenho 7 pontos altos da mesma forma que eu tenho ali. Aqui, então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o primeiro aqui da curva, onde eu vou começar ali. Em todos esses 7 pontos, eu vou fazer o aumento, que são 2 pontos no mesmo espaço. Eu vou iniciar aqui fazendo um ponto baixo, aqui nesse próximo ponto, porque eu vou fazer aqui de uma forma que fique quase imperceptível aqui o final e início de carreira. Então, eu faço um ponto baixo, uma correntinha para dar a altura do ponto e mais um ponto alto, que é onde eu terei aqui o primeiro aumento. Os próximos aumentos eu farei quando estiver finalizando a carreira. Aqui eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto de base aqui da carreira anterior, até eu chegar lá na curva onde eu tenho os 7 pontos altos. Aqui eu faço ponto sobre ponto sem nenhum aumento, desta forma aqui. Ali eu cheguei onde eu tenho aqui os 7 pontos altos. Então, a cada carreira, se você quiser marcar aqui, ó, onde eu tenho esses 7 pontos, aqui no primeiro e no sétimo, para você não se perder, você pode estar marcando também, porque às vezes, para quem é iniciante, fica difícil de perceber que é aqui onde eu tenho esses pontos todos juntos. Então, terminei aqui nessa direção, onde eu tenho ponto sobre ponto, cheguei aqui onde eu tenho a curva. Para cada ponto alto agora, eu vou fazer 2 pontos aqui no mesmo espaço.
Então, eu faço o primeiro e o segundo. Vou no próximo ponto e faço 2 pontos também no mesmo espaço. Em todos esses 7 pontos, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Se você fez 6 pontos altos, você vai trabalhar esses aumentos nos 6 pontos altos aqui da curva. Como eu estou trabalhando com 7, então eu vou fazer aqui esse aumento por 7 vezes, aqui nos 7 pontos altos da minha curvinha. Aqui ainda tenho o próximo. 2 pontos aqui, ó, no mesmo espaço. Agora aqui, ó, eu continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até eu chegar lá na próxima curvinha. Então, aqui, ó, ele fica bem retinho. Não fica aqui sobrando, nem repuxando o ponto. Então, se você tem o ponto mais solto, para não ficar sobrando muito ponto aqui, você pode fazer com 6 pontos, conforme eu falei aqui, quando eu cheguei nessa parte. Agora que eu cheguei na outra curvinha, ó. Bem aqui onde eu tenho esses pontos, eu tenho aqui o primeiro aumento, onde eu iniciei a carreira, então aqui eu ainda trabalho, tenho que fazer mais 6 aumentos. Tenho aqui esse ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para daí eu finalizar a carreira. Então, em cada ponto agora, eu vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo espaço. Da mesma forma que eu fiz ali do outro lado, eu vou trabalhar aqui também. Aqui, então, eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 aumentos, 6 com aquele, e nesse pontinho eu vou fazer o próximo. Vou fazer aqui, ó, pegando nessas duas alcinhas, os 2 pontos altos aqui nesse pontinho. Fiz o primeiro. Aqui o fio tá meio aberto, assim, distorcido, porque no novelo agora aqui, ó, tem um nozinho. Mas eu trabalho com ele dessa mesma forma, só você tendo cuidado para não escapar aqui esses fiozinhos. Então, sempre quando a gente tem nozinho no novelo, ele fica desta forma aqui, ó. Não fica tão torcido, mas dá para trabalhar da mesma forma. Mas se você preferir, você pode cortar onde começa aqui, ó, os fiozinhos soltinhos e fazer a emenda aqui onde está mais torcidinho. Mas o meu eu vou continuar desta forma. E agora eu faço o segundo ponto. Como aqui na minha peça é uma amostra, então eu não vou cortar o fio, eu vou trabalhar desta forma. Depois que eu terminei aqui os aumentos, onde eu tenho esse ponto baixo e uma correntinha, eu vou finalizar aqui, ó, nesta correntinha. Então, eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Vou ali nessa correntinha, levo a agulha lá pra trás. Aqui eu puxo bem esse fio pra ficar bem juntinho aqui os pontos. Faço um ponto baixíssimo. Agora, vou no próximo ponto novamente. Faço um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do ponto alto, ficando desta forma aqui. Então, aqui nesta direção é onde eu tenho que fazer o meu primeiro aumento, aqui onde eu tenho a curva. Então, eu faço mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Depois, eu sigo fazendo ponto alto para cada ponto alto até chegar lá na próxima curvinha. Ali eu cheguei onde eu tenho aqui a minha parte oval, onde eu tenho os aumentos. Agora, vou continuar fazendo 7 aumentos. Então, no primeiro eu não faço. Aqui nessa direção desse aqui, que é o aumento, eu faço. No próximo não faço. Nesse aqui eu faço os 2 pontos no mesmo espaço. Então, vou intercalando desta forma. Aqui no primeiro, eu faço somente um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço 2 pontos juntos. No próximo, somente um ponto alto. E no próximo, 2 pontos juntos.
E sigo assim até eu fazer aqui a minha curva, fazendo todos os meus aumentos. Ó, vou fazer aqui até nesse último ponto. Então, aqui eu não terei o aumento, e aqui nesse último, aqui da curva, eu terei o aumento, que são os 2 pontos juntos. Aqui, então, eu terminei os meus 7 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você fez 6 pontos altos aqui na curva, você terá 6 aumentos. Porque no primeiro ponto eu não tenho, depois eu tenho. Não tenho e tenho, e sigo assim até o último, onde eu tenho o aumento. Aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. Então, vou seguir assim até chegar lá na curva. Cheguei ali na outra curva, então no primeiro ponto eu sigo desta mesma forma aqui, ó. No primeiro eu faço um ponto alto. No segundo eu faço 2 pontos no mesmo espaço. No próximo, somente um ponto alto, e no próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço assim até eu finalizar aqui a minha curva. Aqui, ó, eu fiz o meu aumento, aqui eu também tenho o primeiro aumento. Então, nesse pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Dou a laçada, pego aqui nessas duas alcinhas e faço aqui o ponto alto. Finalizo aqui, ó, nesta correntinha, onde eu tenho esse ponto baixo, a correntinha. Vou inserir a agulha, puxo bem esse fio para ficar bem justo aqui o pontinho, e puxo aqui um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto, faço o meu ponto baixo, uma correntinha para dar a altura do ponto alto, e mais um ponto alto aqui no mesmo espaço, onde é o meu primeiro aumento aqui. Então, ele fica desta forma aqui, ó. Agora, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar na curva novamente. Então, eu vou fazer aqui os meus e volto pra gente continuar a partir dali. Então, eu trabalhei aqui meus pontos altos, cheguei aqui onde eu tenho os aumentos. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Então, aqui sempre no primeiro, ó, onde eu tenho esse aumento aqui, nesse primeiro eu trabalho um ponto alto. E nesse ponto do aumento é onde eu faço aqui o aumento. Então, eu faço aqui 2 pontos no mesmo espaço. Agora, aqui, ó, eu vou trabalhar por 2 pontos altos sozinhos. O meu aumento vai ser sempre nesse segundo ponto aqui, ó, onde eu tenho esse Vzinho, é sempre nesse pontinho. Então, agora, nesta carreira, eu terei 2 pontos altos sozinhos, entre um aumento e o outro. Trabalhei aqui, ó, 2 pontos, e agora, aqui eu faço o meu aumento. 2 pontos no mesmo espaço. Aqui trabalho nesses 2 pontos novamente, um ponto para cada ponto de base. E no próximo, um aumento. E sigo assim até finalizar a curva. Vou ficar também aqui, ó, com 7 aumentos. Aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro. Aqui eu faço o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Então, aqui nesse Vzinho, sempre nesse segundo pontinho. Trabalhei aqui, ó, toda a minha curva, ali o último aumento, trabalho ponto sobre ponto. Chegando aqui, eu faço desta mesma forma que eu fiz ali. No primeiro ponto, eu faço um ponto, depois aumento. Trabalho esses 2 pontos, depois um aumento. E faço até eu finalizar aqui a minha carreira. Agora aqui, ó, para finalizar a carreira, então aqui eu fiz toda essa parte oval, trabalhei aqui os pontos altos e fiz essa parte aqui também. Entre um aumento e o outro, eu tenho que ter os 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho o meu aumento. Aqui eu faço o ponto alto, o primeiro. E aqui, ó, nesse pontinho, pego nas 2 alcinhas e faço o outro ponto alto.
fico aqui com os dois pontos altos entre um aumento e o outro. Finalizo com ponto baixíssimo aqui nesta correntinha. Faço um ponto baixo no próximo ponto, uma correntinha e um ponto alto, que é o meu primeiro aumento. E trabalho aqui ponto alto sobre ponto alto. Um ponto para cada ponto de base, até chegar lá na curva, onde eu tenho os meus 7 aumentos. Eu vou continuar fazendo os aumentos. O que vai mudar nesta carreira é que eu terei 3 pontos altos entre os meus aumentos. Aqui desse ladinho eu continuo fazendo ponto sobre ponto. E os meus aumentos serão somente quando eu chego ali na curva do meu tapete. Então, aqui está ficando desta forma. Cheguei aqui na curva novamente, aqui eu tenho o meu aumento da carreira anterior. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo ponto aqui do aumento, eu faço os 2 pontos juntos. O meu próximo aumento será aqui, ó, onde eu tenho esses 2 pontos juntos, nesse segundo ponto. Então, eu terei 1, 2, 3 pontos altos sozinhos, um ponto para cada ponto de base, para depois eu fazer os 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu fiz 3, e agora eu faço os 2 no mesmo espaço. 3 pontos novamente e aumento. E faço assim, ó, até eu completar a carreira. Aqui eu vou fazer até o último aumento, depois sigo ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu faço novamente os aumentos desta forma que eu fiz aqui. Aqui eu cheguei no final da carreira, então nós vamos trabalhar dessa seguinte forma. A cada aumento aqui nessa carreira, eu tenho 3 pontos altos entre um aumento e o outro. Então, quando eu finalizar a carreira, eu preciso também fazer os 3 pontos altos. Então, aqui eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro, aqui nesta direção, onde eu tenho esse pontinho ali. Faço os 3 pontos altos, para depois finalizar com ponto baixíssimo, ali onde eu tenho a correntinha, quando eu inicio o trabalho. Sempre eu finalizo aqui, então, com o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, eu faço o ponto baixo, uma correntinha e o meu primeiro aumento desta curva aqui. Depois que eu faço o primeiro aumento, eu trabalho ponto sobre ponto. Então, agora, nesta carreira, nós vamos seguir essa mesma sequência. Quando chega aqui, onde eu tenho o aumento, no primeiro eu faço um ponto alto e depois eu faço o aumento nesse segundo ponto. Trabalho 1, 2, 3, 4. Cheguei nesse ponto, eu faço o aumento. Trabalho 1, 2, 3, 4, faço o aumento. Então, nosso aumento vai ser sempre nesse pontinho aqui, ó, no segundo do aumento. E sempre vamos ter 7 aumentos cada carreira. E vai aumentando aqui, então, a quantidade de pontos entre um aumento e outro. Nessa aqui eu tenho 3, nessa que eu comecei eu fico com 4, na próxima 5, e você vai fazer assim até ficar no tamanho que você desejar aí, essa base aí para o seu tapete. Se por um acaso o seu ponto for muito solto e começar a sobrar ponto, embabadar aqui, o que você pode fazer para não precisar desmanchar? Assim que você vê que vai sobrar ponto, você faz uma carreira sem aumento nenhum. Então, você faz ela toda sem aumento. E na próxima, você começa a sua sequência de aumentos conforme o número de pontos onde você parou. Então, o que você pode estar fazendo é isso aí. Mas aqui, se você seguir desta forma, vai dar certinho aí o seu tapete para você fazer aí a base oval aí do tapete. Então, eu vou finalizar a minha aula aqui eu vou parar por aqui, porque é somente uma amostra aqui para vocês que eu resolvi fazer aqui no canal, para vocês terem uma base aí de como está fazendo o seu tapete. Então, eu finalizo aqui mais uma videoaula. Espero que tenham ajudado aí vocês a confeccionar, então, uma peça com a base oval. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até a próxima videoaula aqui no nosso canal.